Olá, gente. Olá, as pessoas que estão entrando. Daqui a pouquinho a gente tem a nossa live falando sobre filhos desmotivados. Nesse período de pandemia, o que fazer com nossos filhos e o que está acontecendo. Vamos aguardando o pessoal tá entrando. Mais uns 3 minutinhos a gente já começa a nossa live. Enquanto isso, vou conversando com vocês que estão aqui, falando sobre esse momento que está acontecendo. Por que será que está acontecendo dessa desmotivação dos alunos estar estudando? O que será que está acontecendo deles simplesmente não quererem mais estudar, de qualquer coisa estar distraindo eles, né, dentro de casa, né? Quando fica com o celular, acaba olhando outra coisa. Se está no notebook assistindo aula, acaba concentrando, né? Também num celular, num barulho, né? O que será que está acontecendo com os nossos filhos? Vamos aguardando. Daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre isso. Olá, os que estão entrando. Então, gente, já tá dando 8 horas. Como eu sempre falo, eu costumo seguir questão de horário, né? Ser bem pontual nas minhas lives. Até porque é uma segunda-feira, né? Segunda-feira muitas vezes é o dia da preguicinha, todo mundo também tá entrando no ritmo, né? E assistir uma live na segunda já é um monte de informações, né? Por que eu decidi falar sobre essa questão dos filhos desmotivados? Agora saiu uma pesquisa que não faz muito sobre o Datafolha, tá? Falando sobre essa questão que os alunos estão extremamente desmotivados, não estão querendo estudar e tá para sair um índice percentual de desistência, tá, dos estudos. Por quê? Porque muitos não estão entregando matéria, não estão frequentando as aulas online e muitas vezes isso está sendo caracterizado como a desistência, tá? E isso nos preocupa, né? Quanto pais, quanto professores, quanto rede pedagógica e quanto sociedade, né? Por que será que está acontecendo? Então eu separei alguns tópicos para a gente estar comentando sobre isso. Mais um âmbito social, depois eu vou comentar em algumas questões psicológicas, emocionais, e depois eu vou comentar em questão psicopedagógica os porquês, né? E se continuar dessa forma, o que vai acontecer? Então, um dos pontos que eu separei para conversar com vocês dessa desmotivação que a gente está tendo a nível escolar, dos nossos filhos não quererem mais estudar, principalmente a questão dos adolescentes, muitas vezes é o reflexo familiar, né? A gente pode comentar de tudo que pode estar acontecendo, mas a base disso é a questão do reflexo familiar. Por quê? Porque a família também está cansada. A gente sabe que essa quarentena era para ter durado uma determinada quantidade e, na verdade, está durando muito mais do que se imaginava. Então, toda essa questão, a base é o reflexo familiar. Os pais estão desmotivados, os pais estão cansados. Por quê? Porque muitos ainda estão trabalhando online, né, em suas casas. Então, o nível de estresse, de ansiedade está alto e a gente sabia que uma hora isso iria refletir, né? E refletir nos filhos, principalmente porque eles são, né, aquela história que eu sempre digo, nosso papel em branco. Então, a gente imprime o que eles vão ser e muitas vezes a gente imprime sem querer essa situação. Então, a base dessa desmotivação é a questão dos pais, né? Felizmente ou infelizmente. Então, quando os pais estão mais concentrados no seu trabalho, com um rendimento melhor, isso não acontece dentro de casa.
Então, a primeira questão que eu separei para vocês é falar sobre os reflexos. Por isso que a gente deve cuidar. A gente está trabalhando dentro de casa e tudo, mas no horário do almoço é horário do almoço, no horário de descanso é horário de descanso, para que a gente não transpasse isso para a família, porque, né, já tem um dizer bem antigo que a gente não deve trazer do trabalho nossos problemas e levar para dentro de casa. Mas e quando o nosso trabalho está dentro de casa? O que a gente faz? Né? A gente tenta não transparecer para a família, a gente tenta ser mais flexível, questão do altruísmo também está se colocando no lugar dessa criança, desse adolescente, que é uma realidade que nos foi forçada, né, que ninguém estava acostumado a isso e automaticamente a gente está tendo que conviver com essa realidade. Um dos outros tópicos que eu separei, que eu venho vindo falando nas minhas lives, que causa preocupação, é sobre o transtorno de tela, tá? É um estudo que vem sendo realizado há muitos anos. Em janeiro ele teve a sua conclusão do que? A questão do vício de tela. O vício de tela nos adolescentes, nas crianças, ele tende a transformar eles mal-humorados, não tendo uma condição de sono legal. Eles acabam ficando irritados automaticamente, não se alimentando bem, né? Tendo se desregulando em questão da alimentação. Automaticamente a gente volta lá. Se você não come bem, você não dorme bem. Se você não dorme bem, você fica irritado. Então, é uma cadeia. Eu sempre brinco, é um joguinho de dominó, né? Que você empurrou uma pecinha, ela vai atingindo as outras. Então, assim, o transtorno de tela tá tão sério, que tá sendo considerável já a nível de crack. Gente, vocês já imaginaram nossos filhos a nível do transtorno de tela como usuários de crack? Nos preocupam. Então, vale aqui a atenção dos pais. Sim, nossos filhos precisam estar estudando, sim, eles precisam assistir às aulas online, mas será que o nosso filho precisa ficar no celular? Né? Depois desse processo, a gente vai ter que passar por uma desintoxicação, tá? De questão tecnológica. Agradeço aqui, vi o pessoal que entrou, o Fernando, da Ecoterapia, meu amigo lá de Minas, muito obrigada por ter entrado. É um prazer ter você na minha live. Minha querida ex-professora Nádia de Geografia, saudades também de você, muito obrigada por ter entrado, professora. E a todos os outros que estão assistindo, obrigada pela atenção. Então, assim, voltando a falar do transtorno de tela, gente, é um caso realmente preocupante e que vem sendo agravado. A gente tem casos, assim, de adolescentes que já vinham vindo com uma decadência, com um nível de ansiedade, com uma pré-depressão iniciando, com o próprio toque, bipolaridade, você imagine mais com o transtorno de tela. Então, ele vai alterar totalmente o humor, e vai desmotivar, porque ele vai ficar irritado, ele tende a jogar coisas, bater portas, por quê? É um nível de descarga, então nesse momento ele vai estar fazendo a descarga, né? Por isso que a gente conversa assim, às vezes se teu filho bate a porta, vai lá e conversa com ele, né? Porque ele muitas vezes não fez por mal, ele fez por uma descarga, né? Ou bater as coisas, emocionalmente ele está desequilibrado, então ele tende a descarregar em alguma coisa. Se ele não pode muitas vezes te responder, que é o que ele realmente queria, ele vai bater, né? Vai bater em algo, vai derrubar algo, que ele vai descarregar ali aquela energia que está no momento. Uma outra coisa que eu separei aqui para a gente estar conversando sobre essa desmotivação dos nossos filhos é essa adaptação. Neurologicamente, nós não estávamos preparados. Claro que há pessoas que se adaptam mais fácil, né? Algumas pessoas já vinham vindo trabalhando home office, alguns alunos já tinham algumas partes de estudos em algumas escolas que eles estavam fazendo atividade home office. Claro que esses automaticamente eles se adaptaram mais fáceis, tá? Mas a realidade, eu sempre digo assim, era uma realidade de rua, que o pai e a mãe trabalhavam o dia inteiro,
que esse aluno frequentava a aula, que ele estava fora, né, frequentando outros lugares, fazendo cursinho. Você imagina essa situação de esse momento ele estar dentro de casa, trancado, né? Então, adaptação neurologicamente, nós não temos uma evolução adaptável para isso. A outra questão, os nossos adolescentes, as nossas crianças, neurologicamente falando, eles não têm maturidade para estar enfrentando isso, tá? Por quê? Porque nós não estávamos preparados, não havíamos, né, tido uma ideia que teria isso, né, essa pandemia, e muitos pais sempre, não, já vai passar, e acabaram assim, já não adaptando seu filho à rotina. Então, o que eu sempre falo nas minhas lives, olha a importância da rotina. A rotina, ela é estigmatizada como algo ruim, e ela não é ruim, né? Quando ela é bem regrada, uma rotina, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, com horários, com que a criança e o adolescente tenha pequenas frustrações no dia a dia, ele encara melhor determinados fatos, ele não vai se desmotivar. Agora eu vou tocar num outro assunto que eu sempre vinha vindo comentando há anos isso, nas minhas palestras, nos meus workshops e nos meus treinamentos, tanto para professores quanto para pais. O que tem acontecido que as pessoas não têm comentado? Gente, desde a década de 90, quando a gente falava em questão de rotina, disciplina, causa horror às pessoas. Porque você lembra que rotina, disciplina, época militarista, que era implementado nas escolas. E foi implementado muitas vezes de uma forma negativa e pejorativa. Então, depois, as novas ondas pedagógicas que a gente tem na década de 90, ela vai estigmatizar, dizer que rotina é ruim, que tem que ser aprender só com amor, que a dor e o sacrifício está fora, que essa questão da disciplina ela é militarizada, né? E isso nos causa preocupação, porque olha o que aconteceu. Na década de 90, se vocês lembrarem, quem nasceu antes, vamos fazer esse comparativo, né? Quem nasceu antes e quem nasceu depois. Tem uma coisa, se vocês lembrarem, os pais antes da década de 90, eles acordavam o filho na mesma hora, ele tinha que tomar banho no mesmo horário, ele tinha que se alimentar no mesmo horário e se seguir uma rotina. A partir dessas novas ondas pedagógicas, nessa nova onda social que teve, os pais começaram a deixar todo mundo dormir mais tarde. Ah, ele não tá bem, deixa ele dormir mais um pouquinho. Hoje ele não tá muito legalzinho, depois ele almoça. E começou isso. E uma das coisas interessantes, os pais começaram a tentar não frustrar os filhos, porque já foi frustrado demais. Eles já passaram por coisas que eles não querem que os seus filhos passem. Só que isso é a nível de amadurecimento, que nós temos que sim passar. Então, muitas vezes ele tentou não frustrar o filho. O filho erguia a mão para alguma coisa, ele quer água. O pai ia lá e buscava. Ele quer tal coisa. Ou muitas vezes os pais que trabalhavam fora tentavam suprir essa necessidade, tentando não frustrar o filho. Olha aí o ponto que nós temos de hoje nossos filhos desmotivados. Tá desde a década de 90. Quem é paizinho, mãezinha novo também, já vem vindo também criando seu filho nessa onda da década de 90, do qual a rotina é ruim, a disciplina é ruim e na verdade elas não são ruins. E a frustração, gente, toda criança tem que passar. Aquilo que eu sempre falo. Toda criança que passa por frustração, que ela vai abotoar a blusinha dela. Lembra, gente? A gente colocava sempre virados os botões. Isso nos frustrava. O que a mãe fazia? A mãe não ia lá e arrumava. A gente ia colocar de novo. Então são as pequenas frustrações de amarrar o calçado. Você lembra quando você teve que aprender a amarrar seu calçado? Muitas vezes você pedia para a professora falava, vou te mostrar só mais uma vez. E muitas vezes a gente fazia um nó, colocava por dentro do próprio tênis. Por quê? Essas frustrações são boas, tá? Vai aprender a se frustrar e de que não existe sempre alguém por você. Então essa frustração, gente, é que nos torna mais maduros. Quando a criança não tem frustração, é aquele adolescente que se automutila, que se corta, que não aceita.
A criança que não passou por uma rotina de horário de acordar, horário de alimentação, não passou por todo esse processo, automaticamente essa criança, o nosso adolescente desmotivado, ele está com a paciência por aqui na questão da escola. Por quê? Os pais não implementaram rotina, não implementaram disciplina, não implementaram toda essa questão que ele precisava estar passando. Então, olha o quanto é importante a gente trabalhar com o nosso filho, né? Que ele tenha um horário para acordar, que ele tenha um horário para se alimentar, que ele tenha horários, sim, tá? É o mundo real, gente. Vamos jogar dentro da psicologia, da neurologia e de tantas outras que nos fazem estudar e nos questionar. É o mundo real, porque quando ele vai estar lá no seu mundo de trabalho, ele não vai ter alguém que vai dizer, oh, pode chegar um pouquinho mais tarde. Não, tem horário, tem compromissos. O horário de almoçar, se ele não almoçar naquele horário e ele voltar para o trabalho, ele pode até desmaiar porque ele não comeu. Então, assim, vai baixar nutrientes, ele vai emagrecer, pode dar outros tipos de dependência, insônia. Então, assim, gente, vamos preparar os nossos filhos para as realidades que nos são apresentadas. Principalmente essa questão, que sim, nossos filhos estão desmotivados, que sim, eles não estão legais, mas que a gente precisa motivá-los, que a gente precisa acompanhá-los e que a gente precisa, primeiro de tudo, ser reflexo dentro de casa para que os nossos filhos não se desmotivem, né? Eu sempre digo assim, tem pais que cobram tanto seus filhos de estudar, mas nunca abriu um jornal na frente do seu filho, nunca abriu um livro. Que pai é esse? Que exige que o filho coma verdura e fruta, diz, mas eu não gosto. Né? Vamos parar de ser hipócritas. Muitas vezes é preciso se dizer realidades doídas, amargas. As minhas lives geralmente são de conteúdos que o pessoal fala, nossa, né? São conteúdos bem polêmicos e eu gosto de polemizar isso. Por quê? Porque a gente precisa criar filhos persistentes e resistentes às novas realidades que nos são apresentadas. Queria mandar um beijo aqui para Adriana, né, que trabalha em universidade, que sabe a dificuldade que a gente tem, principalmente nesse período de transição, de amadurecimento. Para Débora também, minha amiga de anos, que é professora dos nossos pequeninhos e que sabe essa realidade, porque ela está vendo o que está acontecendo também em sala de aula, aqui todos, ou boa parte que estão nos acompanhando sabe essa realidade, né? E uma das coisas que eu separei também está acontecendo por causa disso, né? O que fazer se o meu filho está desmotivado? Existe algum segredo que eu possa ajudar, que eu possa mudar essa realidade? Aquilo que eu sempre falo. Nunca é tarde para você implementar uma rotina, uma organização. Por quê? Automaticamente você implementando uma rotina de horários para ele acordar, vai lá, anota horário de acordar, horário de tomar café, horário de estudar, horário disso. Neurologicamente você vai organizando o cérebro do adolescente e da criança. Lembrando que eles não têm organizado, tá? É depois de adulto que a gente, depois dos 21 anos mais ou menos, isso, um padrão neurológico, que a gente vai entender questão de horários. Organiza o horário da criança e do adolescente, dele se alimentar, dele fazer. Por quê? Porque isso é importante da rotina. Questão da frustração dele, a gente vai trabalhar tudo isso. Outra questão, que esse adolescente tenha uma boa noite de sono. Olha, a desmotivação ali pode ser que é alguma falta de hormônio positivo, uma oxitocina da vida, uma dopamina, tá ocasionando isso. Então, assim, antes dele dormir, não é TV ligada no quarto, não é celular. Olha o transtorno de tela, olha as últimas pesquisas ali de Harvard falando sobre a luz do smartphone, o quanto ela nos afeta neurologicamente. Então, gente, vamos estudar, vamos buscar essas pesquisas maravilhosas que estão sendo feitas. Então, assim, adolescente é sem TV no quarto, horário de dormir é de dormir. A gente precisa
de um descanso para o nosso corpo se recompor em questão de nutrientes, em questão hormonal. Então, olha a importância, pai, mãe, né, professores que estão me assistindo, a gente se organizar para que ele seja motivado. Outra questão, toda vez, eu gosto muito de trabalhar com a tabela montessoriana. Daí todo mundo fala, a tabela montessoriana ela serve para quem? Para todo mundo, tá? Você, a partir dos 2 anos até os 80, você consegue trabalhar a tabela montessoriana. E ela é fantástica. Então, o que eu sempre fiz com os meus pacientes, e sempre funcionou, e fiz com alunos também. Gente, eu tenho um paciente de universidade que não conseguia, era desmotivado, não conseguia se concentrar e viciado em celular, tá? Então, o que a gente faz? A gente organiza toda essa questão, organiza uma rotina, vai lá na internet, pega uma tabelinha montessoriana. A cada 3, 4 dias cumprido isso, você dê uma recompensa aos seus filhos, tudo. Não estou falando financeiro, tá? Faça a criação de novas memórias, boas. Vai fazer um piquenique dentro da sala, se você não pode sair. Ou um piquenique ao ar livre, agora a gente já está tendo os parques liberados, tá? Claro, com consciência, com máscara, com álcool em gel, tá? Com todo cuidado. Vai fazer isso. Vai fazer. Criar novas memórias com os filhos de vocês, com os alunos de vocês. Deem essa sugestão quando vocês estiverem em grupo. Para quê? Para que neurologicamente na outra semana você consiga cumprir mais fácil. O cérebro vai falar, a rotina não foi tão pesada, então posso fazer de novo porque eu vou ter uma recompensa. Gente, acredite, eu faço isso comigo. Por quê? Porque muitas vezes a gente está cansado, tem metas, tem várias coisas, tem materiais para a gente construir, tem reuniões cansativas. E o que eu faço? Eu sempre tenho uma agenda, tá? Todos os dias ela tá lotadinha, assim. E o que eu faço? Eu pego ela, anoto, e ao final de semana eu falo assim, eu cumpri, tá legal? Por exemplo, eu adoro tomar café. Eu saio tomar meu café, né? Neurologicamente, eu fico hiper feliz, né? Então, eu acabo cumprindo. Eu faço tratados comigo, olha, se você, Patrícia, fizer tal coisa, vai ser... a gente sai tomar um café, você sai comer um pedaço de panetone que eu adoro, né? Mesmo fora de época de ano. Mas se faça tratados, neurologicamente você vai se motivar. Outra questão que nós temos que fazer com nossas crianças e adolescentes é a questão da vitamina D. Precisam de sol, precisam, tá? Isso vai aumentar os índices hormonais assim fantasticamente. Então faça seu filho ir um pouquinho pro solzinho, né? Agora, principalmente nessa época. Quando possível, faça exercícios físicos. Quando eu falo sobre exercícios físicos, uma caminhada a gente já conta, tá? Dentro de casa, pega seu filho e vai dançar, coloca uma música diferente. Por quê? Liberação de hormônio. Quando a gente fala de dopamina, da oxitocina, das amigáveis inas, que eu digo, gente, neurologicamente, são elas que nos dão a sensação de prazer, são elas que nos dão a sensação de motivação, são elas que nos fazem dormir bem. Gente, olha o que eu vou falar para vocês. Alguns minutos de exercício físico, que seja 10 a 15 minutos por dia, o teu cérebro vai oxigenar muito melhor. Oxigenando o teu cérebro, teus batimentos cardíacos vão melhorar. Melhorando os batimentos cardíacos, teu fluxo sanguíneo vai melhorar. O teu rim vai filtrar melhor. O teu corpo vai funcionar melhor. Se teu corpo está funcionando melhor, como o do adolescente, da criança, automaticamente ele vai dormir melhor, ele vai se alimentar melhor. Automaticamente ele vai não estar tão desmotivado, cansado, porque a gente deu uma bomba hormonal natural para fazer isso. Olha, gente, é 10, 15 minutos de exercícios, por isso assim, insista com o seu filho, nem que seja para dançar, uma corridinha, brinque com eles. Meu filho tem 12, 13, 14 anos, ele estimule dentro de casa, façam alguma coisa, converse com eles sobre isso. Gente, são de 10, olha, a gente tem 24 horas num dia. Eu tô falando de 10, 15 minutos que você, muitas vezes, o seu filho fica
4, 5 horas no celular. Já tô falando de 10 a 15 minutos. Você fazer isso com o seu filho. Uma estimulação natural hormonal, tá? Que eu digo as hinas do bem, tá? Você liberar a dopamina, que é uma sensação do prazer maravilhosa, que nos deixa alegre e que vai motivar o seu filho. Então, assim, uma cadeia de um bom exercício físico, de vocês compartilhar bons momentos, automaticamente ele vai dormir melhor, vai se alimentar melhor e vai estar mais motivado no outro dia e mais descansado. Então, essa é uma das coisas. Outra coisa, converse com seu filho. É temporário? É temporário. A gente não sabe até quando vai durar, não sabe. O MEC lançou essas aulas online para, se não me engano, para as universidades até março de 2021. Então, assim, a gente ainda não sabe, tá? A gente, aqui no estado do Paraná, a gente tem vários estudos, tá? Quanto a isso. Eu trabalho na Assembleia Legislativa, a gente também tem um questionamento ali e tudo, e o pessoal não é a favor de que voltem às aulas, principalmente por aquilo que eu falei na outra live, a imaturidade nos nossos adolescentes, das nossas crianças, que eles vão brincar, trocar máscara um com o outro. A criança tem um álcool em gel que é de bichinho, você sabe tudo que vai acontecer, né? Eles não estão preparados neurologicamente e nem nós devemos dizer: nossa, meu filho vai acabar tirando a máscara do coleguinha. Por quê? Porque eles são crianças e eles precisam ser crianças, tá? Os nossos adolescentes estão em fase, a gente não tem que obrigar eles a amadurecerem. São fases. A gente precisa trabalhar com que eles se disciplinem, se organizem para se alimentar melhor, para dormir melhor e para se motivar para os estudos, tá bom? Agradeço aqui também a Miriam Castilho, que foi minha colega há muitos anos, uma querida professora do meu coração, a minha eterna professora e diretora Eliane, que, nossa, eu tenho um amor eterno por você, né? Foi uma pessoa que sempre me auxiliou, né? Que não me fez eu desistir de estudar, que eu também fui uma adolescente um pouquinho difícil, mas foi aquela pessoa que sempre esteve aqui do meu lado. Agradeço a todos os que estão assistindo, espero que vocês tenham compreendido essa questão da motivação, tá? Por que meu filho está desmotivado? Primeiro, reflexo de casa. Segundo, neurologicamente não estamos prontos para isso. Terceiro, questão de maturidade, de idade. Eles não estão preparados para isso, tá? O que está acontecendo? É um monte de coisa. Um transtorno de tela em quarto. Então, assim, hora de nós, pais, professores, chegarmos e conversarmos, fazer uma reunião. Gente, faz uma reunião online com os pais e passa essa dica. Conversa. Ai, mas nem todos os pais têm celulares, mas alguns têm. Vai, faz a reunião. Você sabe que um pai conversa com o outro. Lá no trabalho, lá no outro lugar. Faça isso na sua escola. Faça isso. Mostre que a sua escola é diferente, que está preocupada realmente com eles. Fale sobre a pequena questão de você praticar 10, 15 minutinhos de exercícios físicos, as liberações hormonais naturais e todos os benefícios que acontecem, porque o seu adolescente, sua criança vai ficar muito mais motivado. E você mesmo dentro de casa pode fazer isso e tenha certeza que você também vai se motivar melhor, você vai ter um dia bem mais agradável. Agradeço a todos, uma boa noite, uma excelente semana.